Ei, me fala uma coisa, você sabe quantos céus existe? Afinal de contas, será que nós fomos criados para morar eternamente no céu? Por que ele já não nos fez para morar na eternidade? Porque Deus nos colocou justamente aqui nessa terra. Será que lá no céu a gente vai cantar eternamente Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Carreira que está nos proposta. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 3, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Será que realmente nós fomos criados para irmos para o céu? Se Deus nos fez para o céu, por que Ele nos criou e nos colocou na terra? Por que Ele não nos criou lá na eternidade? Por que Ele colocou nós justamente nesse planeta chamado Terra? Você sabe quantos céus existe? Será realmente que existe 3 céus? Será que realmente nós teremos novos céus e nova terra? É isso que nós vamos conversar um pouquinho justamente nessa videoaula, então preciso que você fique até o final, porque no final nós temos algo surpreendente para revelar para vocês. Ah, não esquecem, na primeira semana de março nós teremos a nossa mentoria bíblica, é isso mesmo, eu pessoalmente vou dar uma mentoria a partir da primeira semana de maio para você que quer participar dessa mentoria. O link está aqui embaixo. Você vai participar de um grupo no WhatsApp, onde na primeira semana de maio eu vou dar todas as instruções para vocês terem uma mentoria comigo. Isso mesmo, pessoalmente comigo, eu vou dar uma mentoria. Qual a diferença entre mentoria e curso, Fábio? Entra no grupo do WhatsApp que eu vou explicar qual a diferença entre uma mentoria e um curso, e eu já te adianto, essa mentoria vai ser pessoalmente comigo e ao vivo. Maravilha? Vamos lá então. Lição de número 3. O céu, o destino do cristão. Será realmente que nós vamos morar no céu? Antes você precisa aprender 3 verdades. Quais são? Primeira, o céu não é uma invenção humana. Ou seja, isso não foi criado de uma necessidade soteriológica, uma necessidade humana. O céu não é uma invenção humana. Uma outra verdade que você precisa aprender é que o céu é a promessa do Pai. O Pai nos prometeu o céu. Ou seja, isso não é algo criado pelo ser humano, e isso não é uma invenção humana, isso é uma promessa. Se não é invenção, é uma promessa, e se é promessa, isso vai acontecer. E a terceira verdade que eu preciso aprender é o seguinte, que nós literalmente iremos morar na eternidade. Mas por que ele não nos colocou diretamente lá? Aí que está a questão. É justamente essa uma das ideias que eu vou tentar resolver nessa videoaula. Tópico primeiro, céu, o alvo de todo o cristão. Ponto 1, definindo o céu. Afinal de contas, o que é o céu? É tão interessante que no Antigo Testamento aparece 419 vezes a expressão céu. No Novo Testamento aparece 280 vezes o céu. O céu é mais mencionado no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. E em ambos os testamentos, o céu tem 3 ideias. Primeiro, atmosfera, aquilo que eu vejo. Ou seja, sabe quando você está passeando, você olha para o céu, você olha para cima e diz, nossa, o céu hoje está limpo. O céu hoje está carregado, o céu está azul, o céu está cinzento. Ou seja, o que você consegue ver é aquilo que nós chamamos de primeiro céu. Aquilo que eu não vejo,
mas a olho nu, e que com os instrumentos, por exemplo, a NASA, hoje nós sabemos que nós temos satélites que estão na atmosfera, ou seja, aquilo que a olho nu eu não vejo e que os astronautas têm acesso é chamado o segundo céu, ou seja, aquilo que eu não consigo ver com os meus próprios olhos, que os astronautas eles sobrevoam, que eles passeiam na nossa atmosfera. Isso é o segundo céu. E o que é o terceiro céu, Fábio? O terceiro céu literalmente é a morada de Deus. Então, basicamente, nós temos 3 céus. O primeiro é aquilo que eu vejo a olho nu. O segundo, aquilo que eu não vejo a olho nu, mas com instrumentos hoje nós detectamos esse segundo céu. E existe também um terceiro céu, que é o quê? Eu não tenho acesso, eu não consigo ver, eu não consigo acessar, mas a Bíblia diz que é o lugar aonde Deus mora. E como é que eu sei disso, Fábio? Eu posso ter certeza que existe o terceiro céu. Olha o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso de número 2. Paulo fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, se ele está mencionando que ele conhece um homem, que provavelmente foi ele, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não é considerável falar aos humanos, então justamente é isso, aquilo que eu vejo e aquilo que eu só consigo ter acesso através de instrumento. E existe um outro céu que está fora dessa realidade, é aonde nós vamos acessar espiritualmente. Então, baseado em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, temos uma menção do termo terceiro céu. Então, o que é o terceiro céu? É onde Deus habita. Se é onde Deus habita, então a promessa do Pai sobre o céu é justamente esse lugar, o lugar inacessível, um lugar aonde corpo e sangue não acessa, ou seja, precisa estar em outra dimensão para ter acesso a essa moradia. Uma outra coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte, que quando a gente fala céu, a gente olha para cima. Ou seja, nós vamos morar no céu, a gente aponta para cima. E o inferno, nós apontamos para baixo. Só para esclarecer que essa linguagem cima e abaixo, ela está condicionada ao nosso mundo. Ou seja, o que é céu e o que é inferno? Literalmente, o céu não é acima e o inferno literalmente não é abaixo. Isso é apenas uma figura de linguagem para nós humanos ou para nós terráqueos. Fica tranquilo que essa expressão terráqueo não é relacionado a extraterrestres, não, tá? Nós estamos aqui, então nós somos terráqueos. Nós moramos no planeta Terra. Ou seja, quem mora no planeta Terra somos terráqueos. Então nós somos terráqueos. Então nós como terráqueos, moradores no planeta Terra, nessa linguagem bíblica, a Bíblia usa essa expressão para cima e para baixo. Acima é o céu, abaixo, tecnicamente, seria as profundezas, seria o inferno. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que na linguagem bíblica, o que é o céu? É a morada do eterno. Porque na eternidade, no mundo espiritual, nós não nos locomovemos, ou nós não medimos acima ou abaixo. Ou seja, não tem essa dimensão. É no mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, existe um lugar onde Deus mora. E aonde Deus mora, chama-se céu. E aonde o diabo vai morar, porque a Bíblia diz que o inferno foi preparado, foi criado para o diabo e os seus anjos. Quem é que vai inaugurar o inferno? É o diabo. O diabo e os seus anjos vão ser os inauguradores do inferno. Então, só para você se locomover, que no mundo espiritual, essa ideia de acima e abaixo, ela não existe. Então, existe um lugar onde Deus mora,
Aonde que é esse lugar? É céu, ou seja, é um ambiente. E existe um outro ambiente chamado inferno, ou seja, é um outro local. A ideia é justamente essa. Então, a ideia não é acima ou abaixo, é uma dimensão aonde Deus está. E então, aonde Deus está, chama-se eternidade, ou precisamente chama-se céu, porque o inferno também é uma eternidade. Partindo do pressuposto que depois que alguém for para lá, nunca mais sairá daquele local. Então, nós precisamos entender que o céu, ele é o nosso objetivo. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo a sensibilidade de céu. Ainda mais com a pós-modernidade ou com esse evangelho mais triunfalista, esse evangelho mais da posse, esse evangelho que você pode, que você conquista, que você é capaz de fazer a diferença, de você conquistar, que você realmente não é mais cauda, agora você é cabeça, ou seja, Deus sempre vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse evangelho triunfalista, ele é um evangelho que vai apagando a chama do céu. Pode reparar que a palavra céu, ela está sendo divorciada, expulsada das nossas tribunas. Hoje não se fala mais sobre o céu. Hoje não se fala mais sobre a eternidade. Por quê? Isso está sendo substituído. Ora, se eu posso viver bem aqui, para que me preocupar com a eternidade? Se eu posso ter aqui, para que falar sobre a eternidade? Mas vale salientar uma coisa muito importante. Olha só, a eternidade é algo que eu não consigo mensurar. Eu não consigo medir o que é eternidade. Se eu não consigo medir o que é a eternidade, você não concorda comigo se eu viver 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos é apenas uma gota no oceano da eternidade? Então, o que é mais importante? A eternidade ou esse momento, essa geração, esse período que eu vou viver neste lugar? Partindo desse pressuposto que o meu período aqui, ele é apenas uma gota no oceano, eu preciso entender, eu preciso valorizar a eternidade. Por quê? Porque aqui eu nasci não por escolha própria. Eu vim para este lugar não foi porque eu quis. Foi por uma concepção dos meus pais. Ou seja, eles me fizeram. Então você precisa pensar comigo que para onde eu vou é uma decisão minha. É eu que escolho se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Nascer neste mundo não foi escolha minha, mas a decisão ou escolher para onde eu vou passar a eternidade é escolha minha. Então, por isso que o céu precisa ser discutido. É por isso que o céu precisa ser pregado. É por isso que o céu precisa ser o nosso cerne, a nossa bússola, o nosso norte, o nosso guia. O céu deve ser o nosso padrão, mas é uma coisa que tem sido esquecida. Por quê? Porque Paulo já dizia, se eu esperar somente nesta vida, eu sou um dos piores homens. O problema é que nós estamos tão acostumados a viver aqui, e viver aqui é excelente, mas eu preciso entender justamente isso. A vida que eu tenho aqui é apenas uma gota no oceano da eternidade. Eu preciso entender que eu preciso viver muito bem aqui, mas com um olhar para a eternidade. Porque vale salientar, porque ao nascer eu não escolho, mas para onde eu vou, sou eu que escolho. Ter esse entendimento muda realmente a nossa perspectiva de vida. Tópico segundo, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Nós vemos no livro do Apocalipse que vai ter um novo céus e uma nova terra. Aqui vale uma pergunta, será que realmente nós teremos um novo céu e uma nova terra? Será que esse céu que eu vejo, ele não vai mais existir? Será que essa terra que eu piso, ela vai passar realmente por uma transformação? Será que isso vai ser realmente mudado? Como que vai funcionar isso daí? Nós teremos realmente novos céus e nova terra? Eu preciso entender isso daqui. Para nós entendermos isso, eu preciso entender a palavra novo. No grego, o novo ele é diferente
do nosso novo. O que é novo para nós? Algo que não existe. Vou ter uma casa nova. É uma casa que nunca existiu. Ou seja, aquela casa não existiu. Porque se uma casa existe e eu vou refazê-la, ela não é nova. A minha casa ficou nova, mas porque eu fiz uma reforma nela. Eu remodelei a casa antiga. Então, no grego, nós temos duas palavras para o novo. Quais são essas duas palavras? Nós temos o neos e nós temos o kainos. O que significa isso, Fábio? Uma palavra significa o seguinte, é o novo criado do nada. E a outra palavra é remodelar, é criar alguma coisa baseado naquilo que já existe. Então, quando a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra, ela usa a palavra grega criar de algo que já existe. Então, olha que interessante, o escritor bíblico, ele usou a palavra kainos, que significa criar de algo que já existe. Então, quando ele disse, eu vou criar novos céus, ou vou fazer novos céus e nova terra, o que ele está me informando aqui? Que eu vou ter um céu, uma terra baseada naquilo que já existe. Não é que isso vai deixar de existir e um outro céu que nunca existiu virá a existir. É claro que uma casa nova, quando você vê uma casa que foi reformulada, você fala, uau, parece que eu estou em uma outra casa. E realmente é uma outra casa, porque aquela casa velha, ela já não existe. Ou seja, foi passado por uma reforma tão poderosa que ela fica irreconhecível, mas é algo criado baseado naquilo que já existe, ou seja, então eu acredito, baseado no texto sagrado, nas interpretações do Antigo Testamento e do Novo, e baseado no grego, que não existe uma aniquilação desse céu, não existe uma aniquilação dessa terra, mas quando a Bíblia usa a expressão novos céus e nova terra, ele está justamente se referindo, eu vou criar algo do que já existe. Os céus já estão aqui, a terra já estão aqui e realmente o que eu vou ver é algo inédito. O que eu vou experimentar nesse novo céu e nessa nova terra é algo que eu nunca experimentei, eu nunca vi. Por isso temos a expressão novo, mas não é novo do nada, é novo do que já existe. É essa a ideia que nós temos. Ponto 2, a linda cidade como uma nova morada. Em Apocalipse capítulo 21, João fala sobre a nova Jerusalém que descerá do céu. Então, em Apocalipse capítulo 21, João tem uma revelação. João vê o quê? Uma nova cidade descendo da onde? Do céu. Essa nova Jerusalém que descerá do céu tem várias interpretações para ela. Alguns vão dizer que é uma cidade literal, outros vão dizer que é uma representação da eternidade no céu. Lembra quando Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu? Ou seja, essa nova Jerusalém vai basear-se no que? Na eternidade. Ou seja, o reino que está na eternidade, ele vai se aproximar ou ele vai se manifestar literalmente nessa terra. Por isso que João teve a ideia de uma cidade, de uma metrópole, ou seja, quando fala de cidade, fala de pessoas convivendo, pessoas produzindo, pessoas vivendo, existindo, crescendo, multiplicando, exercitando as suas habilidades, exercitando o seu saber nessa cidade. Por isso que João usa a expressão a nova Jerusalém. Vale salientar que nova aqui também é criar algo que já existe, ou seja, é baseado no novo. Mas essa expressão dessa cidade que vai descer do céu é algo que nós nunca vimos. O que muitos vão interpretar aqui é o seguinte, é um governo que a gente nunca teve, é uma maneira de governar
pessoas que a gente nunca viu na história antes. Daí se acredita o período do milênio, onde Cristo vai reinar de forma absoluta 1000 anos aqui nessa terra, e nós vamos experimentar um governo que nós nunca experimentamos na face da terra. Por isso a expressão novo, por isso a expressão nova, ou seja, nova cidade, novo governo, uma nova política, uma nova maneira de governar uma cidade, uma nova maneira de governar esse mundo, justamente por causa daquilo que existia ou que existe na eternidade. Tópico terceiro, no céu, o fim da jornada cristã. Ponto 1, estaremos onde Deus está. Queridos, essa ideia de que no Antigo Testamento nós não tínhamos Deus, que o Espírito Santo era, ou seja, ele vinha de vez em quando, as pessoas, Deus morava no templo, essa é uma expressão equivocada. Porque a Bíblia vai dizer desde o Gênesis que Deus sempre quis estar entre nós. Olha o que ele diz em Levítico capítulo 26, verso 11 e verso 12. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará, e andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós serei meu povo. Então olha o que está dizendo em Levítico, aonde Deus ia colocar o seu tabernáculo no meio de nós, ou entre nós, ou dentro de nós. Ou seja, Deus ia habitar aonde estivesse pessoas. Aonde estivesse pessoas, Deus estaria ali. Ou seja, o meu tabernáculo estará no meio de vocês. E eu vou andar entre vocês. Olha o que diz Levítico. Então Deus sempre quis habitar em nós. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Olha o que o profeta Ezequiel disse no capítulo 43 e no verso 7. O Senhor me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar onde descanso meus pés. Habitaria aqui para sempre no meio do povo de Israel. Ou seja, Deus novamente profetizando. Olha o que diz no comecinho, filho do homem. Disse o Senhor ao filho do homem, este é o lugar do meu trono. Quando fala de trono, fala de governo. Trono fala literalmente um lugar aonde ele se assenta e ele governa, ele rege, ele faz as coisas acontecerem. Ou seja, existe realmente uma intenção de Deus de governar, de morar entre nós. Olha o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Olha o que ele diz. Como disse Deus, neles habitaria, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, o que Paulo está externando? Paulo está se referindo a uma profecia do Antigo Testamento, que a intenção do Eterno foi sempre andar entre o seu povo. Então, justamente, Deus anda no meio do seu povo. Então, essa que é a intenção do Eterno. Sempre foi andar entre nós. Então, nós vimos desde o Antigo até o Novo Testamento sempre essa ideia. Deus querendo andar entre nós. Uma outra coisa que vai acontecer na eternidade, o que? São o cessamento das nossas lágrimas. Se Deus já quis andar entre nós, Ele anda até hoje, e lá Ele vai morar eternamente conosco, aqui tem uma outra promessa, o final das lágrimas, ou seja, definitivamente viveremos sem os dilemas da vida. Ou seja, se a intenção de Deus é estar entre nós, e lá na eternidade a presença dele vai ser algo inquestionável, então lá uma outra coisa que não vai existir vai ser os dilemas da vida, as questões da vida, o sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento
nascimento é uma causa do pecado. E lá na eternidade, o pecado já foi extirpado. O pecado já foi subtraído do nosso ser. Então lá nós seremos realmente seres humanos. Lá nós seremos realmente seres espirituais. Lá nós seremos realmente a imagem e semelhança do nosso Criador. Então, por sermos literalmente a imagem e semelhança do Criador, os dilemas da vida não farão parte mais da nossa própria existência. E uma outra coisa, será que o céu é um lugar de repouso eterno? Deixa eu te contar uma experiência. Um dia uma menina chegou para mim, era uma criança, e ela falou assim para mim: pastor, lá no céu a gente vai cantar eternamente? Eu olhei para ela com um som de brincadeira, de sorriso, e disse para ela: filha, se o céu for um lugar onde nós vamos cantar eternamente, o céu vai ser um lugar muito chato. Você já imaginou, queridos, brincadeiras à parte, mas eu estar em um lugar onde eu vou cantar eternamente santo, 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 é o Senhor dos Exércitos? Não faz nexo. O céu não é um lugar de cantoria eternamente. O céu não é um lugar de repouso eternamente. Porque primeiro que o céu não é lugar de vagabundo. Segundo que o céu não é lugar de preguiçoso. Ou seja, a palavra repouso aí é repouso que dá labuta do pecado, essa luta constante do pecado. Ou seja, Paulo deixa muito bem claro que o céu vai ser um lugar livre. Eu não vivo mais oprimido pelo pecado, eu não vivo mais oprimido pelas forças desse mundo, eu não vivo mais sob a influência do pecado. Literalmente eu vou repousar, ou seja, eu vou descansar dessa luta contra o pecado. Mas o céu então não é lugar de pessoas preguiçosas, não é lugar de pessoas vagabundas, não é lugar de pessoas encostadas. O céu também não é um lugar monótono, aonde nós vamos repetir a mesma coisa eternamente. A Bíblia não diz exatamente o que vamos fazer no céu, mas o que você precisa entender é o seguinte: talvez você está me perguntando aí, Fábio, mas Isaías diz que os anjos cantam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu posso te interpretar esse versículo para vocês? Acredite se quiser. No meu ponto de vista, a ideia ali não é de cantar, a ideia ali não é de coro celestial. Ali tem uma outra ideia. Por quê? Porque nesse mesmo texto, o que o anjo faz? O anjo pega uma tenaz lá na eternidade e queima a língua de Isaías. Presta atenção, língua fala do quê? De palavras, de conversa. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando Isaías tem essa visão dos anjos no céu, cantando ou falando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a mensagem que Isaías está me passando é uma outra. Qual é a mensagem de Isaías? A mensagem de Deus para Isaías é o seguinte: Isaías, olha o nível da nossa conversa. Santidade aqui é o nosso padrão. Ou seja, o que é santidade? O que é santo? É separado. Ou seja, aqui não tem qualquer tipo de conversa. Aqui todo mundo foi separado para Deus. Ou seja, quando os anjos começam a falar santo ou santidade, ele está querendo dizer o seguinte: somos separados para um propósito. A Bíblia diz que os anjos, eles trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. A ideia que Deus estava querendo passar para Isaías é o seguinte: aqui no céu é santidade. O que vocês têm que viver aí na terra? Também em santidade. Por isso queimou-se a língua de Isaías, porque ele queria que mudasse
o palavreado de Isaías. Ele queria mostrar para Isaías que tinha que ter um estilo de vida, que as conversas que estavam tendo no período de Isaías estava corrompendo, estava minando, estava proibindo, retardando a atuação de Deus no planeta chamado Terra. Então o que Deus mostrou para Isaías? O assunto lá na eternidade, que é um assunto saudável, um assunto de santidade. As conversas lá não corrompiam os bons costumes, pelo contrário. As conversas lá eram sadia. É essa a ideia. Isaías, traga para cá o exemplo do céu. No céu tem um exemplo maravilhoso, porque lá as conversas não corrompem os bons costumes, mas aí na terra as conversas de vocês estão corrompendo os bons costumes. Então o céu não é um lugar apenas de repouso. No céu vai ter no mínimo 3 coisas. Primeira coisa que no céu vai ter adoração. Adorar aqui não é só cantar, é isso que você precisa entender. Tá? Então o céu vai ter adoração, vai ter, olha Apocalipse capítulo 19, do verso 1 até o verso 8. Uma outra coisa que vai ter no céu é um lugar de serviço, ou seja, vai ter atividades para as pessoas estarem fazendo. Fábio, me mostra isso, Apocalipse capítulo 22, verso 3. E no céu também vai ser um lugar de aprendizagem. Fábio, no céu vamos aprender? É claro, presta atenção. Aprendizagem não é algo por causa do pecado. Porque quando Deus criou Adão e colocou ele no Éden, o que Deus fazia todos os dias? A Bíblia não diz que na viração do dia Deus batia um papo com Adão? O que Deus estava mostrando para Adão? Deus estava educando Adão. Adão, ele era um ser inteligente, ele tinha que evoluir. É por isso que na conversa com o Eterno, ele estava se desenvolvendo. Desenvolver não é uma coisa que o pecado nos fez, porque Adão não nasceu pronto. Adão não foi criado como um robô. Adão não era uma inteligência artificial, onde todos os programas estavam inseridos dentro de Adão, não negativo. Adão, ele desenvolvia a habilidade de aprendizagem. Por quê? Porque Adão tinha a capacidade de construir esse mundo, porque na época de Adão não tinha casa, não tinha prédio, não tinha avião. E olha aonde chegou o ser humano, mesmo afetado pelo pecado. Agora você já imaginou o ser humano longe do pecado? Não sob a influência do pecado? O que esse ser humano seria capaz de fazer? Aonde nós chegaríamos? É algo que a nossa mente ainda não parou para analisar, justamente por causa disso, porque o pecado afetou. Mas no céu nós vamos, no mínimo, ter essas 3 ideias. É um lugar de adoração, um lugar de serviço e um lugar de aprendizagem limitada. Lá sim nós vamos viver eternamente, nós vamos viver a plenitude do ser humano. Aí a minha pergunta, Fábio, se nós vamos morar no céu, por que Deus nos fez na terra? Querido, presta atenção, volto a repetir, a palavra céu não é especificamente um lugar geográfico, mas é um ambiente onde Deus está. Se a Bíblia diz que Ele está criando, que Ele vai criar um novo céus e uma nova terra, é imperceptível nós não termos essa percepção. Se João viu a Nova Jerusalém descendo aqui, tudo nos leva a crer que o ser humano vai ter um acesso ilimitado a isso que nós chamamos de planeta Terra e em uma outra dimensão. Ou seja, essa outra dimensão e o planeta Terra são a mesma coisa. Porque o nosso pecado hoje é que nos limita. Porque quando nós morarmos nesse novos céus e nessa nova terra, nós não teremos mais um corpo corruptível. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Então nós chegamos numa seguinte conclusão: o céu é um lugar onde que nós não temos palavras para
defini-lo. Mas nós precisamos entender uma coisa: o céu deve sim ser o alvo de todo o cristão. O céu precisa ser a nossa âncora. Nós precisamos desejar ardentemente, quando passar essa gota de vida, nós vamos viver eternamente com Ele. E não vale querer pensar no céu só depois da morte. Eu tenho que pensar no céu aqui, porque é aqui que eu escolho aonde eu vou passar a eternidade. E outra coisa que eu preciso lhe dizer: se nós não nos vermos um dia aqui nessa terra, eu tenho certeza que nós nos veremos na eternidade. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.